Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma live hoje para falar sobre comunicação e o coronavírus. A gente está aqui com o Carlos Alberto de Franco. Carlos, para começar esse bate-papo, eu queria agradecer muitíssimo pela sua presença aqui, por esse seu tempo para discutir esse assunto tão necessário atualmente. Carlos, e para começar, eu queria pedir para você se apresentar para quem está assistindo a gente de casa. Bom, maravilha. Para mim, um prazer enorme. Recebi o convite de vocês e aqui estou com muita alegria e entusiasmo. Bom, a apresentação. Eu tive a minha vida inteira um pé na indústria e um pé na academia. Eu fiz a graduação em Direito e fiz a pós-graduação em jornalismo. Fiz mestrado no Brasil e fiz doutorado na Europa. E, e sempre tive esses dois pés, na indústria e na academia. Isso é, na academia dei aulas em faculdade de jornalismo, hoje desenvolvo no Easy Business School, na área de comunicação, um programa para diretores de televisão, diretores de jornais, de portais. Desde 1998 nós temos esse programa e passaram por aqui mais de 500 publishers e diretores de empresas de comunicação de todo o Brasil e da América Latina. Inclusive, para curiosidade de vocês que estão acompanhando, tivemos uma aluna que vinha de Tóquio. Eram módulos quinzenais. E a menina Demais! pegava aqui em São Paulo, cambaleante pelo fuso horário, ficava uma semana e voltava para Tóquio. Ela dirigia um grupo de comunicação que publicava para a colônia brasileira e peruana no Japão. Então, uma atividade sempre na academia e sempre uma atividade na mídia. Eu hoje tenho uma atividade intensa em grupos de comunicação, sou colunista de bastante jornais e atuo no Estadão, sou do conselho também da Globo, da Rede Amazônica, lá na região norte do país, de um grande grupo, o maior grupo de comunicação paraguaio, que é a Telefuturo e o Jornal Última Hora. Enfim, atividade profissional intensa e isso é muito legal, né? Muito bacana. Mas muito bom, Muito estou à disposição de vocês. Muito bom, Carlos. Carlos, para começar, eu vou resgatar um trecho de um artigo que você escreveu essa semana ou semana passada, que é o seguinte: o que é necessário? Você estava falando no artigo o que era necessário para ser um jornalista, para fazer o jornalismo. Amor pela verdade, paixão pela liberdade e uma imensa capacidade de sonhar. E aí você fala que isso resume boa parte da nossa missão e do fascínio do nosso ofício, que é o jornalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse da situação, um diagnóstico do jornalismo que a gente vive hoje. Se ele está mais próximo dessa análise que você faz do que deveria ser um jornalismo, que é um jornalismo independente e livre, e também um pouco dessa conexão do jornalismo com a democracia. Sim. Eu acho que nós vivemos hoje no Brasil um momento difícil, porque é um momento de radicalização, digamos, e nos momentos de radicalização é, é, sobra radicalização e falta equilíbrio, né? Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, talvez seja importante esse tripé que você mencionou, né? O primeiro deles, o amor à verdade, o amor pela verdade, né? O jornalismo é, eu sempre digo, a busca da verdade possível. O jornalismo não trata da verdade metafísica. A nossa verdade é escorregadia, muitas vezes subjetiva, mas tem que haver da nossa parte um empenho honesto, um empenho sério de buscar a verdade factual e transmitir para o nosso consumidor, em qualquer plataforma, transmitir para ele o que nós vimos e não transmitir as nossas percepções, as nossas tendências, as nossas opiniões, transmitir realmente o fato. Então, acho que essa é uma demanda hoje muito importante, a demanda da busca pela verdade factual. A paixão pela liberdade é óbvio, quer dizer, não há democracia sem liberdade, não há democracia sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa. Nós temos que ser apaixonados pela liberdade.
inclusive apaixonados pela liberdade daqueles que não pensam como nós, ou até daqueles que pensam de uma maneira absolutamente contrária à nossa maneira de perceber as coisas. Só realmente acredita na liberdade quem assume os riscos da liberdade. E os riscos da liberdade passam por essa capacidade de conviver numa boa com o contraditório, né? E por último, isso é um elemento central da democracia, né? É absolutamente central, absolutamente central. E, em terceiro lugar, uma imensa capacidade de sonhar. Eu acho que este é hoje o nosso grande desafio, porque nós estamos aí mudando, passando por uma mudança cultural fortíssima, que atinge todos os setores da sociedade, mas que atinge de uma maneira muito forte a mídia, os meios de comunicação. Isso é, não existe mais uma comunicação de mão única. Antes, eu produzia informação e você consumia a informação produzida e ponto final. E a tua conexão com o veículo era um e-mail, uma carta, lá antigamente ainda uma carta de leitor, etc. Com o advento das redes sociais, isso mudou profundamente. Quer dizer, hoje o consumidor da informação, ele quer ser ouvido, ele quer interagir, ele quer participar e ele quer até nos criticar. E nós temos que ter abertura para tudo isso. Quer dizer, nós temos que ter a capacidade de conhecer as nossas audiências, de interagir com as nossas audiências. Isso exige se reinventar. E não se reinventa quem não tem capacidade de sonhar. Então, eu acho que o jornalista tem que ter sempre uma alma de foca. Isso é uma alma jovem de alguém que está constantemente se reinventando, ou pelo menos disposto a se reinventar. Resumidamente, o tripé vai por aí. Esse entusiasmo, né? Eu espero conservar. Tenho 3 anos de formada, mas eu espero conservar isso pro resto da vida. Esse entusiasmo de aprender, principalmente, né? Que é uma das grandes, grandes oportunidades da nossa profissão. Mas, Carlos, eu queria que você comentasse também, diante desse tripé que você falou, que além de ser um tripé para convivência em sociedade, né? Eu queria que você falasse da importância do jornalismo sobre esse tripé para a democracia, e principalmente nesse momento tenso que a gente vive. Não, eu acho que esse tripé é fundamental. Quer dizer, no momento de radicalização, qual é o melhor serviço que nós podemos prestar para a sociedade? O melhor serviço que nós podemos prestar para a sociedade radica na força da informação de qualidade. Isso é, a informação bem apurada, a informação isenta, ou pelo menos que faz um esforço de isenção, a informação bem documentada e uma informação absolutamente independente. Quer dizer, nós não temos dono. Nós não temos dono. O dia que nós tivermos dono, nós sepultamos o jornalismo. O nosso dono quem é? A verdade e o consumidor. Quer dizer, o que pauta, o que deve pautar a atuação do jornalista é a busca da verdade para servir o consumidor, que esse sim tem o direito de cobrar de nós qualidade, precisão, veracidade, etc. Então, o jornalismo tem um papel, num momento de radicalização, muito importante, quer dizer, colocar as coisas no seu lugar com a força de uma informação de qualidade. Muito bom. Carlos, e você começou a falar desse novo consumidor, né? Desse novo consumidor do jornalismo, que é um consumidor que ele espera mais interação com as empresas, com os jornalistas, é um consumidor que está mais atuante nas redes sociais e quer esse feedback do jornal. Mas esse não é o único desafio que a gente vê para o jornalismo atualmente. Tem também as fake news, essa onda de informação superficial e também de desinformação. Como é que você acha que o jornalismo está lidando com isso? E quais seriam os insights assim, valiosos para esse momento, para os jornalistas terem como norte? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante, aliás, na minha coluna, na segunda-feira, eu vou tratar desse tema. Nós temos que ter um esforço muito grande de conhecer a nossa audiência. Nós temos aqui na nossa área de jornalismo, nós temos uma revista, chama-se Orbis Media Review, que é um laboratório de tendências, de análise, etc. E nós, no dia 9,
numa parceria com a NJ, Associação Nacional de Jornais, e com a ANER, Associação Nacional de Revistas, nós vamos lançar uma pesquisa que foi feita pelo Orbis, muito interessante. Quer dizer, foram ouvidos vários diretores, vários editores de veículos de comunicação social, para ver em que medida eles estavam realmente conversando com as audiências. E surpreende, porque você vê que existe, da nossa parte, um discurso de proximidade, de desejo de proximidade, mas na prática você vê que isso não está acontecendo ainda. Nós ainda estamos distantes do nosso consumidor, estamos falando pouco com as nossas audiências. Então, acho que isso é um elemento muito importante, né? Essa proximidade com a audiência, a conversa com a audiência, sentir quais são as demandas da nossa audiência, né? E depois, fake news. Você combate... Eu tenho uma posição muito clara a respeito disso. Fake news você combate não através do poder do Estado, mas através da qualidade da informação. Fake news se combate com informação qualificada. Você desmonta o fake news quando você oferece para o consumidor uma informação que ele percebe, olha, vale a pena. Quer dizer, você vai, de alguma maneira, educando o consumidor a procurar não qualquer coisa que aparece na sua frente e que ele vai compartilhando com uma velocidade impressionante, mas aquilo que ele percebe que faz sentido para a sua vida, para o seu cotidiano, né? É um momento muito desafiante, muito difícil, mas eu acho muito fascinante para quem vive o jornalismo hoje. Com certeza, Carlos. Que reflexões interessantes. E a gente também, um outro desafio assim marcante para o jornalismo tem sido essas novas formas de consumo do jornalismo, além das redes sociais, essas formas de interação. O jornalismo está cada vez mais digital. E aí você faz uma autocrítica sobre esse modo de operar do jornalismo. Eu também queria que você falasse um pouco disso. Veja bem, quer dizer, eu acho que o que nós temos que, de alguma maneira, resgatar nesse momento é o foco no conteúdo de grande qualidade. Que a plataforma tanto faz. Tem gente, sobretudo o pessoal mais da velha guarda, que tem terror do mundo digital, que gosta do mundo impresso. Eu gosto muito de jornal, eu gosto de pegar o jornal na mão. Eu adoro o livro. Quer dizer, você ter o contato físico com o livro, para mim é um negócio delicioso. Mas a gente tem consciência de que o mundo digital abre um leque impressionante. Você já pensou que hoje, você está sentado aí, eu estou sentado aqui. Nós dois podemos, nesse momento, entrar em qualquer museu do mundo. Você pode entrevistar um personagem que seria impensável lá há 10 anos atrás, sentado aqui. Você entra em contato com ele, acerta e você o entrevista. Quer dizer, as possibilidades abertas pelo mundo digital são infinitamente superiores aos problemas que ele produz. Um dos problemas que ele produz, você acabou de mencionar, fake news. Quer dizer, o mundo digital, de alguma maneira, criou um espaço para disseminação em larguíssima escala de fake news. Né? Isso se espalha. Antes, uma notícia falsa plantada num jornal estava limitada ao universo dos assinantes daquele jornal e os leitores que compravam o jornal. Hoje, na rede social, você posta um fake news e, daqui a pouco, milhares de pessoas estão consumindo, compartilhando fake news, etc. Então, é muito mais complicado. Ora, eu acho que é muito importante a gente não perder a perspectiva do que é que nós estamos produzindo. Nós estamos produzindo conteúdo de qualidade, informação de qualidade. E isso é que nós não podemos perder essa perspectiva. Quer dizer, o meio é digital, a maneira de acesso é digital, mas ninguém vai se entusiasmar com uma informação superficial, com uma informação mal apurada, com uma informação frívola. Não, nós temos que focar de uma maneira obsessiva com a qualidade da informação. E resgatar também algo muito importante, está formado há 3 anos. Não perca nunca a paixão pela reportagem. O coração do jornalismo chama-se reportagem. Olhar nos olhos, sentir cheiro de asfalto. Que jornalismo nós fazemos dentro de uma sala? Se você sai à rua,
mesmo num período de quarentena, em qualquer esquina você encontra uma história legal para contar. Você encontra rosto humano, você encontra histórias vivas. E isso eu acho que está faltando no jornalismo. Você sabe qual é a minha grande crítica que eu faço ao jornalismo de hoje? Brasília. Menos Brasília e mais vida. Menos Brasília e mais Brasil real. Eu, nessas reuniões, tenho lá no Conselho Consultivo da Rede Amazônica, nós temos viajado para várias praças. A Rede Amazônica tem toda a região norte do país. Então, você vai a Macapá, você vai a Rondônia, vai a Roraima, e você encontra um Brasil diferente. Um Brasil que não está... Porque nós, no eixo Rio e São Paulo, estamos absolutamente focados em Brasília, o que disse o presidente da República, o que disse a reação, etc. Né? Eles estão com uma visão muito mais de futuro. Quer dizer, Brasília pesa pouco, eles estão pensando em construir, e você vê histórias fascinantes. De repente você encontra um sujeito que eu encontrei, de bermuda, sandália havaiana, começa a conversar com ele, um japonês, Nisei, filho de japonês, e descobre que é o maior exportador de café da região norte do país, exporta para a Coreia do Sul e começou a exportar para a China. É fantástico isso, fantástico. Gente que está olhando para frente e construindo um Brasil de uma maneira muito positiva e visionária, né? Eu acho que isso, muitas vezes, o jornalismo não está conseguindo captar, passar para o consumidor histórias legais e interessantes que vale a pena ler. Muito bom, Carlos. Eu compartilho totalmente dessa sua visão, porque eu sou de Belém e assim, eu vejo a mídia do Sudeste. Terra das Mangueiras. Isso, Terra das Mangueiras. E Linda assim, cidade. o nosso jornalismo, ele é extremamente, assim, sudeste centrado, se é que existe essa palavra. Ele é muito autocentrado, né, por quem escreve, de quem pratica esse jornalismo das grandes emissoras. E eu também Sim. vejo que na região norte tem mais esse contato com o público, e talvez por isso o público se reconheça mais nessas histórias, né? Muito legal você trazer esse tema. Verdade, verdade. Aí, Carlos, eu queria que você falasse também um pouco, que você fala que a boa notícia ela também é informação. Aí você criticou, assim, num artigo seu que eu li, você criticou como o jornalismo ele facilmente ele fica refém dessa cultura do negativismo. E aí eu queria que você falasse um pouco isso. Isso não é fugir da realidade, não é negar a realidade, muitas vezes difícil que a gente vive mesmo. Veja bem, a tendência do jornalismo qual é? O rabo abana o cachorro. Hein? Então, nós estamos convencidos que o que dá notícia é o que sai da normalidade. Não é o cachorro abanando o rabo, mas é o rabo abanando o cachorro. Então, essa tendência pode nos levar, radicalizando, a uma visão distorcida. Porque, veja bem, eu não defendo um jornalismo cor-de-rosa, de maneira nenhuma. Não defendo um jornalismo cor-de-rosa. Defendo um jornalismo, às vezes, de denúncia e denúncia forte, contundente, contra a corrupção. Como é que eu posso olhar a corrupção de uma maneira, enfim, isenta? Como é que eu posso olhar a pedofilia de uma maneira... Não. Quer dizer, essas coisas têm que ser denunciadas de uma maneira dura e enérgica. Agora, jornalismo, para mim, é a reprodução da vida. E a vida, como um quadro, como uma obra de arte, ela é feita de luzes e sombras. Se você não tem luz e não tem sombra, você não tem quadro. Se você não tem luz, você não tem sombra, você não tem a vida. Então, o jornalismo tem que mostrar as sombras, tem que mostrar, digamos, o aspecto sombrio da vida e denunciar esses aspectos sombrios da vida, mas o jornalismo tem que mostrar também os aspectos luminosos da vida, que são, quando você usou a minha expressão, que são notícia e que também atraem, e que também vendem jornal. Então, combinar as duas coisas, o aspecto negativo da vida com as coisas positivas da vida, é fazer jornalismo verdadeiro, porque é retratar a vida real como ela é, não só sombra e nem só luz. Excelente, Carlos. E agora entrando um pouquinho mais no tema
No tema da nossa live, né, que é o coronavírus e a batalha da comunicação, desculpa. Qual que tem sido o papel, como você avalia que tem sido o papel do jornalismo nesse momento hiper complicado e complexo que a gente vive? E o que ele traz de bom? O que ele pode melhorar? Eu acho que o papel do jornalismo nesse momento do Covid é de uma importância incrível, por uma razão muito simples. Todos nós percebemos, qualquer pessoa que acompanhe um pouco os fatos, percebe que a pior desgraça que podia acontecer ao Brasil, além do próprio Covid, foi a politização do Covid. Isso é, o Covid passou a ser uma ferramenta política dos dois lados. A verdade é essa. Então, você tem uns lados que usam o Covid por um interesse determinado, tem que abrir, todo mundo tem que trabalhar, porque é verdade, as pessoas precisam trabalhar, e outros que puxam para o outro lado, não tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar, porque... Então, isso é terrível, porque no fundo você percebe nos dois discursos muito mais um interesse político do que um interesse real pela sociedade, pela vida das pessoas. E o que nós temos que fazer? Nós temos que, digamos, analisar as coisas com muita profundidade. Por exemplo, uma discussão cloroquina. A cloroquina passou a ser uma guerra entre o Dória e o presidente da República, né? Entre alguns governadores e o presidente da República. Bom, nós não devemos entrar nessa guerra. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sentar com gente muito boa da área médica, com especialistas, que nos contem realmente o que é a cloroquina, qual é o papel, tem ou não tem algum resultado. Quer dizer, mais do que entrar na dança política, distanciar-nos dessa dança e ofertar para o consumidor uma informação mais especializada. Nós, jornalistas, somos generalistas. Até brincando, eu diria que o jornalista é um especialista em generalidades. Mas nós temos capacidade de acessar pessoas que possam nos ajudar no entendimento dos fatos. Eu acho que esse é o grande lance para os jornais nesse momento. Com certeza. Carlos, você tem uma frase que eu anotei aqui para pensar ela com você. A luta contra o coronavírus depende da competência, da capacidade estratégica e da seriedade das autoridades sanitárias. Mas a guerra, e estamos mergulhados no campo de batalha sem precedentes, só será ganha na trincheira da comunicação. Qual que é esse aspecto dessa guerra que você conta? Não, você veja, nós estamos numa guerra contra um inimigo terrível. Eu assisti agora, há uns 2 dias atrás, não sei se viu, uma entrevista muito boa do ex-ministro da Saúde do Taishi, que ele deu à Globo News. E você vê que é um homem sério, um homem preparado, competente, que deixou o governo recentemente, né? Então, nessa entrevista, ele conta a sua experiência, ele teve na linha de frente, teve nas UTIs lá no norte, vê o drama terrível das pessoas que estão morrendo sozinhas, né? O drama das famílias, o drama dos médicos, das enfermeiras que estão se submetendo a uma situação dramática, né? Mas depois ele fez um comentário que me impressionou muito. Ele disse: olha, o problema é que nenhum de nós tem nenhum conhecimento real sobre esse vírus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Não temos condições de dizer o que vai acontecer. Nós não sabemos se haverá uma onda decrescente e depois voltará uma onda crescente. Não sabemos. Quer dizer, é uma coisa nova. Nós estamos diante de um fato novo. Então, diante do imponderável, o pior que pode acontecer é que se aproveitem do imponderável, que se politize o imponderável. Então, o nosso papel como jornalistas, nesse momento, e por isso eu digo que a batalha do coronavírus se vence na trincheira da comunicação, é realmente fazer uma comunicação hiperresponsável. Quer dizer, não entrar na disputa política, mas entrar de cheio na informação. Há uma discussão médica, vamos falar com os médicos, não vamos falar com os políticos, vamos falar com os médicos. Então, ofertar para a sociedade uma informação mais segura é muito importante. Por quê? Porque a sociedade, ao mesmo tempo,
está bombardeada por declarações irresponsáveis políticos, está bombardeada por mensagens malucas e irresponsáveis na rede social. Isso sobra, né? Constantemente as pessoas vão multiplicando informações que não têm nenhum fundamento. Então, separar o joio do trigo e ofertar uma informação mais segura é um papel determinante do jornalismo nesse momento do coronavírus. Com certeza. E nesse momento a gente está lidando com uma enxurrada de fake news. Eu acredito que principalmente por esse, como você falou, é um assunto que a gente não conhece, né? Assim, a maioria da população tem muito pouco com que relacionar assim, esses novos ingredientes que surgiram nesse momento. E aí a gente estava falando, o Igor Sacramento, que é jornalista e pesquisador da Fiocruz, ele trouxe para a gente que a fake news ela tem uma linguagem muito atrativa. Ela envolve, ela se faz de jornalismo para vender essa ideia falsa, para propagar, se disseminar, é isso, contaminar, né, viralizar. E aí, como é que o jornalismo compete com esse tipo de informação fake, que tem toda essa estratégia de envolvimento? Eu acho que é uma guerra desigual, sem dúvida, é uma guerra. É desigual desde o momento em que o teu adversário é irresponsável. É desigual. Você tenta fazer um trabalho sério e o teu adversário não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso com a desinformação. Tanto para ele valem todas as armas, não está nem aí. Agora, eu sempre, comigo, como filosofia de vida profissional, eu sempre tenho a seguinte ideia: o que importa na vida não é medir os resultados do trabalho, é trabalhar bem. Trabalhar bem, quer dizer, eu não estou preocupado, mas não estou preocupado em medir se o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho está conseguindo se sobrepor às fake news. Mas eu acho que o nosso trabalho feito com constância, com perseverança, vai terminar triunfando. Quer dizer, a vitória da verdade é mais difícil, é mais complicada, é mais longa, mas ela sempre se dá. Porque sempre as pessoas acabam caindo na conta do que é verdadeiro e do que é falso. Pode demorar mais, às vezes há um custo altíssimo, que muitas vidas se perdem com a desinformação. Mas o nosso papel, mais do que ficar numa teoria, será que eu estou conseguindo atingir muita gente e o fake news está ganhando em mim? Trabalhemos bem e estamos cumprindo a nossa missão. Com certeza, mas assim, tem um fator financeiro aí. Os jornais, toda plataforma de comunicação precisa se manter. E assim, às vezes é um jogo ainda mais desigual, porque essas informações, hoje todo mundo é um potencial jornalista, assim, com muitos aspas nessa frase. Essa informação ela é disponibilizada de graça, quase em tempo real, e o jornalismo ele tem tido dificuldades para enfrentar esse momento de reinvenção da comunicação. Como é que você trabalha juntamente com jornais nesse processo de transição, nesse processo de adaptação editorial? Como é que os jornais estão reagindo a isso? Eu acho que reagindo muito lentamente, a meu modo de ver ainda, né? Quer dizer, basta o que eu te falava há uns momentos atrás, basta ver a lentidão para dialogar com o seu próprio consumidor, com as suas próprias audiências. É evidente que o mundo mudou. É evidente que hoje a tua audiência não pode ser um número, não pode ser um anônimo. Não, eu tenho um trabalho adicional. Além de produzir informação, eu tenho que conversar com o consumidor porque ele quer conversar comigo. E eu acho isso muito importante, que eu vou te dizer. Eu acho que essa relação próxima com o consumidor, essa conversa com o consumidor, é a única ferramenta que despertará na ponta, isso é, no consumidor, confiança no nosso trabalho. No momento em que ele conheça a nossa cara, o nosso rosto, a nossa história, o que nós estamos fazendo, os nossos métodos de trabalho, ele vai confiar no que nós estamos ofertando. Mas se não houvesse diálogo, se nós continuarmos produzindo informação, postando informação ou publicando informação sem conversar com os nossos leitores, eles vão ser fisgados
com muita facilidade pelo brilho, pela lantejola das fake news. Justamente. Carlos, o Sérgio Dias Bittencourt está acompanhando a gente de casa e faz a seguinte pergunta. Como você analisa a queda de braços entre a mídia tradicional e as novas mídias? Acho que é um pouquinho do que a gente está conversando agora, né? Sim, Sérgio. Não, quer dizer, veja bem, as mídias tradicionais, elas têm que se digitalizar, não tem outro caminho. Quer dizer, nós sabemos que o papel, por exemplo, tem os seus dias contados. É inexorável. Quer dizer, eu gosto do papel, gosto, mas eu sei que isso vai desaparecer daqui a X anos. Então, o problema não é mídia tradicional versus mídia digital. É mídia de qualidade que tem que ter qualidade em qualquer plataforma, ainda hoje na impressa, mas sobretudo na digital. Então, você ir para o mundo digital não significa baixar a guarda, não significa produzir uma informação ligeira. Ao contrário, o mundo digital te dá uma abertura de leque impressionante, porque não tem limite. Não é? Um jornal tem Justamente. limite. E você Um tem uma jornal reflexão muito legal sobre é, o papel dos jornais nesse mundo multiplataforma. Compartilha com a gente um pouquinho desses projetos. Eu acho que, inclusive, você deve ter ajudado a implantar alguns, a desenvolver, a pensar, né, esse novo jornalismo multiplataforma. o novo jornalismo multiplataforma é um jornalismo que está muito preocupado, muito focado naquilo que nós falamos antes, no conteúdo, quer dizer, a qualidade do conteúdo, produzir um conteúdo muito qualificado, mas que tem consciência que não é a mesma coisa escrever para um jornal e escrever para um site, não é a mesma coisa São publicar duas uma matéria. linguagens, né? Não, é que muda tudo. Qual foi o grande erro durante muitos anos dos jornais? Imaginavam que transpondo o que estava no papel para a internet estava tudo resolvido. A linguagem é outra, a cabeça é outra, a cultura é outra. Como é que vai entender a minha informação hoje alguém que nasceu já com o chip da internet na cabeça? Que o mundo é outro, os critérios são outros. Você, evidentemente, já é bastante digital. Eu tenho um chip meio digital, mas um chip analógico forte. Eu tive que me reinventar. Vou dizer uma coisa: a melhor coisa da vida, a maior paixão que eu tenho é exatamente a reinvenção. Eu adoro a reinvenção, eu adoro a mudança. Eu tenho horror daquela visão de alguém que diz: não, no meu tempo era melhor. Qual é o melhor momento da nossa vida? É hoje. Hoje, sexta-feira, batendo papo com vocês, com uma recém-formada há 3 anos, é o melhor momento do dia. Quer dizer, não foi ontem o melhor momento é agora. Então, eu acho que falta às empresas tradicionais essa velocidade de reinvenção, sabendo que precisa estar numa plataforma de uma maneira diferente, com a linguagem diferente, com uma abordagem diferente, etc. Mas você aposta que esses jornais, né, tradicionais, que tem um nome, tem uma história, tem um conhecimento institucional, né, enquanto empresa acumulado aí no ramo da comunicação, eles vão conseguir dar espaço ou, na verdade, esse futuro da comunicação do jornalismo, ele é de outras mídias que vão já nascer nesse tempo? Não, eu acho que os jornais sérios, os jornais de peso, estão fazendo um esforço e eu acredito que é muito importante que eles triunfem nessa passagem, porque deles depende, em boa parte, o futuro da própria democracia, né? Agora, você tem hoje publicações que nasceram, são nativas digitais. Você pega, por exemplo, Cruzoé. Cruzoé é uma revista, né, que você sabe, totalmente digital. Está aí, está um sucesso, tem assinantes, num crescimento de uma carteira de assinantes muito grande e nasceu digital. Quer dizer, você pode ter um convívio com empresas tradicionais que se digitalizaram com outras que são puramente digitais. Agora, a fórmula
não é a plataforma. A fórmula é a qualidade do conteúdo. Quer dizer, se eu sou super digital e não tenho o que oferecer, eu estou perdido. Eu tenho que ter criatividade, passar o tempo inteiro pensando o que eu posso oferecer. Qual é o meu consumidor? Qual é a cabeça do cara que está chegando agora? Eu não posso dizer para esse cara o que eu dizia para um camarada que tem 30 anos mais do que ele. Então, esses são desafios que se apresentam no nosso dia a dia, espetaculares, são fascinantes, porque a nossa cabeça tem que estar a 1000 por hora permanentemente para conectar com esse mundo diferente, novo e extraordinário, né? Justamente. Carlos, o Augusto Rodrigues fez uma pergunta. Fale um pouco mais sobre isso. Como a grande imprensa deve enfrentar a redução de recursos de propaganda e também a queda da venda de assinaturas, que é uma crescente no mundo todo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que me perdoem que vou tomar uma aguinha. Eu acho que quem imagina que a publicidade desapareceu em razão de um fator conjuntural, a situação econômica do país, etc., errou. A publicidade nunca mais voltará aos padrões de antigamente. Não voltará, acabou. Portanto, quem pensar dessa maneira já está colocando a corda no pescoço, só falta puxar. Não vai voltar. E você me Então, permite, eu não acho que ela decresceu de padrão, eu acho que ela mudou. Hoje a publicidade é outra publicidade, ela tem a ver com um marketing digital, ela tem sim, menos do que ela tenha ficado diminuído, mais do que ela tenha mudado, né? Se reinventado. sim. Então, eu acho que é preciso pensar como é que você vai financiar algo tão importante como veículos de comunicação, que são fundamentais para a democracia, né? Bom, eu creio que, por um lado, está os assinantes. Os assinantes podem financiar os veículos, podem financiar. Agora, para isso, eu tenho que atrair o assinante para um produto que vale a pena. Ele só vai me consumir se for relevante para a vida dele. Outra via muito interessante que alguns veículos estão potencializando é se transformar em grande fórum de discussões aprofundadas. Quer dizer, o veículo, e para isso há publicidade. Se você organiza, por exemplo, um baita seminário sobre agronegócio e reúne representantes importantes do agronegócio, representantes do governo, você pode ganhar dinheiro com isso, você pode até publicar, pensamos no mundo impresso, até um caderno especial sobre agronegócio, e você vai ter dinheiro. Mas isso exige um olhar para o nosso setor diferente. Antes nós produzíamos informação e ponto final. Agora nós temos que produzir informação, vender informação, encontrar canais, digamos, de monetização da nossa informação. Isso exige, digamos, uma tensão muito forte do ponto de vista de demanda do produtor da informação, né? Mas eu acho que é por aí. Esquece a publicidade tradicional, esquece, o mundo tradicional está morrendo. Muito bom. Carlos, tem outra pergunta. O Ricardo Buratini pergunta o seguinte: como fomentar a qualidade da informação e da análise em ambientes tão fragmentados e desregulados como são as redes sociais? Sim. Bom, eu acho que o que é importante em quem está metido nas redes sociais, e hoje praticamente todo mundo está, eu estou martelando numa tecla única, porque eu estou convencido dela. Você tem que produzir algo que que tenha a capacidade de atrair o consumidor. Hoje, a nossa disputa é uma disputa, eu diria, fundamentalmente pela atenção do consumidor. Ele está navegando e ele, de repente, tem que ver: isto aqui é legal, isso me interessa, eu quero ler, eu quero ir atrás disso. Então, eu tenho que, na qualidade do conteúdo e na forma da apresentação desse conteúdo, ser muito bom. Porque às vezes você tem, por exemplo, vamos pensar na área acadêmica, você tem um professor o cara é um baita intelectual, brilhante,
tem uma bagagem impressionante, mas se comunica mal. É uma desgraça falando. Você fica com sono quando ele começa a falar na aula. Bom, esse sujeito tem um conteúdo, mas a embalagem do conteúdo não funciona. Você tem que ter um conteúdo de qualidade e uma embalagem que atraia muito. Então, o nosso trabalho é grande, né? Quer dizer, produzir bom conteúdo, uma embalagem atraente, é, é, saber conhecer o nosso consumidor, saber quais são os interesses dele, e conhecendo os interesses dele, os legítimos, obviamente, nós não vamos produzir uma coisa ilegítima, mas conhecendo os desejos legítimos dele, por que não produzir coisas que estejam mais adequadas aos interesses deles? Quer dizer, hoje a proximidade entre o emissor da informação e o receptor é muito grande. Nós temos que dialogar, conversar com essas pessoas permanentemente. Com certeza. Essa disputa pela atenção é que os meus professores lá da COPEAD chamam de economia da atenção, né? Que é a que a gente vive atualmente. E assim, é um eterno dilema. Eu acho que todo mundo passa por isso, de profundidade e facilidade de transmissão dessa notícia. Quando é que você tem que ir além e quando é que você já ir além já vai prejudicar essa facilidade no consumo. Tem que ser um estudo muito bom desse time, desse consumidor, como é que ele consome essa informação, né? Com certeza Sim. é uma das grandes demandas do jornalismo hoje. Legal. Aí, Carlos, você fala um pouquinho, num dos seus artigos da última semana, você fala um pouquinho sobre como às vezes o jornalismo ele tem derrapado nesse alarmismo e na falta de didatismo. Que, assim, o didatismo justamente é uma das chaves que você coloca como sucesso. Por que você acha que o jornalismo ele está esbarrando? Assim? Porque nada é ao acaso, né? São desafios que se impõem aos jornalistas e eles acabam reagindo de uma forma meio padrão na categoria. Sim. Bom, em relação ao primeiro ponto que você falou, alarmismo, eu acho que se você pega hoje a informação jornalística, muitas vezes até no próprio telejornalismo, tome um antidepressivo antes. Porque é um filme de terror, quer dizer, está tudo acabando, é uma tragédia tudo. E o que é que falta? Eu acho que um olhar editorial importante, eu martelo isso constantemente nos meus trabalhos de consultoria. Vamos fazer jornalismo propositivo. Isso é, o papel do jornalista é mostrar o problema, mas apontar uma solução. E buscar gente, reunir gente gabaritada que possa facilitar essa propositura, apresentar uma proposição, apresentar uma saída, porque senão nós estamos simplesmente cansando o consumidor e ele vai fugir de nós. Porque o consumidor precisa ter algum tipo de oxigenação, ele não pode ver a vida como um túnel escuro permanentemente. Então, acho que é fundamental jornalismo propositivo, pautas propositivas. Por exemplo, o mundo da dependência química. Vamos entrar num mundo aí que é terrível para as pessoas que estão envolvidas, família, etc. Você pode olhar esse mundo do ponto de vista policial. Aumentou o consumo de droga, violência, etc. Ou você pode mostrar experiências bem-sucedidas de recuperação de dependentes químicos. Né? Quer dizer, você está mostrando o problema, mas está dizendo para o cara, olha, o teu problema é terrível, mas tem uma saída, que é dura, que é difícil, mas é viável, é possível. Vai conhecer instituições, comunidades terapêuticas, existem muitas comunidades terapêuticas de recuperação de adictos sérias e que funcionam muito bem. Eu conheci várias. Eu conheci dois ou três rapazes nessas comunidades terapêuticas que estavam no fim da linha e que depois saíram, fizeram faculdade, hoje estão com a vida profissional, casaram, resolveram a vida. Então, mostrar a luz no fim do túnel é muito importante. E depois o didatismo. Quer dizer, você tem que passar para o consumidor uma informação que seja uma informação acessível, clara,
didática, objetiva. Escrever não é fazer um elenco de palavras difíceis. Escrever é transmitir uma informação com palavras comuns. Mas o grande escritor é aquele que transforma o comum no apaixonante, que transforma a palavra simples numa palavra digna de um romance. É tudo isso que nós temos que fazer juntos. Por isso eu digo que o jornalismo é a mais fascinante das profissões. A mais fascinante. Nós temos aí 1000 tarefas pela frente que tornam a nossa vida, pelo menos, não é monótona. É animada, divertida e apaixonante. Com certeza. E aí, Carlos, já caminhando para o final da nossa conversa, me surgiu uma pergunta que é uma curiosidade profissional, né, minha. Eu estou lendo aquele livro do Harari, que é 21 lições para o século XXI, e ele fala muito dessa substituição de pessoas, né, de empregos, por bots, por robôs, por softwares. E você acha que o jornalismo é uma profissão que vai passar por isso? Eu acho que já está passando, sob algum aspecto. Quer dizer, você tem alguma informação puramente factual, Sim, como é o que caso dos terremotos, né? A gente já vê alguns disparos. Assim que tem algum terremoto, alguns twitters já começam a disparar e é tudo programado, assim, é uma questão de saúde mesmo pública. exatamente. Então, eu acho que, sob esse aspecto, a robótica vai ter um papel muito importante nas redações. Agora, ninguém substitui a máquina, ela não substitui a inteligência, ela não substitui a capacidade de interpretação, ela não substitui o talento. Isso é impossível. Impossível. Então, o jornalismo é uma profissão que sempre vai demandar inteligência, talento, sentimento, sensibilidade. O robô não tem sensibilidade. O profissional tem sensibilidade. O jornalismo, nós não podemos olhar os fatos de uma maneira neutra, séptica. O jornalismo é paixão. Quer dizer, o consumidor tem que perceber que nós estamos incomodados com um delito, que nós estamos felizes com uma coisa bonita da vida. Quer dizer, tudo isso aproxima o consumidor de nós, né? Eu acho que a robótica vai estar presente, mas nada substitui o talento, a inteligência. Isso é imbatível, imbatível. Boas notícias, então, estou feliz. Carlos, normalmente para os entrevistados eu peço algumas indicações de livros sobre o tema. No seu caso, eu vou pedir indicação de alguns jornais e de algumas plataformas de comunicação. Para quem gosta de jornalismo nesse estilo que a gente falou, independente, que trabalha propositivo. Sim. Não, olha, digamos, eu recomendaria algumas coisas daqui e de fora. Começando por fora do Brasil, eu recomendaria The Economist, por exemplo, uma publicação importante, bem feita. Recomendaria The Guardian, na Inglaterra. Recomendaria um passeio por New York Times. E um jornal que hoje o New York Times, em função do conflito com o Trump, o presidente Trump, o New York Times é um pouco visto como um jornal alinhado. O New York Times é um baita jornal. Quer dizer, o New York Times é capaz de fazer matérias com uma profundidade deliciosa. Vale a pena conhecer, né? E aqui eu olharia os jornais brasileiros com interesse e com senso crítico, obviamente, né? Eu não deixaria de olhar o Estado, não deixaria de olhar a Folha, não deixaria de olhar o Globo, né? Ver coisas novas que estão por aí. Eu acabei de falar a Cruzoé, dirigida pelo Rangel, está fazendo um bom trabalho, um bom trabalho. Hoje conseguiu um furo impressionante, uma entrevista com Sérgio Moro, uma longa entrevista com Sérgio Moro. É um baita furo, né? Então, por aí, quer dizer, pegar a imprensa com marca, digamos, reconhecida e depois você tirar suas conclusões. Eu acho que o caminho é esse, né? O caminho nosso é ler muito e, com senso crítico, formarmos a nossa opinião. Com certeza.
Carlos, foi um prazer enorme essa conversa com você. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pelo seu compartilhamento de conhecimento, dessa experiência maravilhosa que você tem. Eu acho que o pessoal de casa gostou muito. E eu fico ansiosa já pelas próximas conversas. Assim que essa quarentena acabar, torço muito que a gente se encontre. Prazer foi meu. Foi uma alegria enorme e estou sempre à disposição de vocês. Tá Então, muito bom? obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pelo bate-papo. Até a Muito bom. próxima.